Gente, então, nosso primeiro vídeo vai falar sobre didática. Vamos esmiuçar um pouquinho a parte de planejamento, falando sobre 4 autores importantíssimos que as bancas pedem sobre a questão do planejamento. Vamos falar sobre as ideias de José Carlos Libânio, vamos falar sobre Celso Vasconcelos, a Bala e a professora Ilma Passos Veigas. Então a gente fez uma coletânea, sempre a gente vai estar com um material aqui, um resumo do suprassumo, do essencial, de que é importante para que você possa fazer ou ter uma ótima ideia sobre o que é planejamento, sobre o ponto de vista pedagógico, tudo bem? Então, vejam bem, a ideia de Zé Carlos Libânio, ele diz o seguinte: o planejamento é um processo de racionalização, organização e coordenação da ação docente. Não existe, gente, nenhum trabalho pedagógico na escola sem que esteja o planejamento. Isso é muito importante. Então, o professor, ele racionaliza, pensa de forma execuível, de forma racional, para trabalhar os conteúdos e as suas práticas docentes. Organiza o seu trabalho escolar ao longo de um semestre, ao longo de um ano, e também coordena todo o processo para ver se os objetivos estão sendo alcançados. Bem, olha lá, gente. Segundo José Carlos Libânio, no livro dele Didática, ele fala assim, ó: planejamento tem as seguintes funções: explicar os princípios, as diretrizes, procedimento do trabalho escolar, ok? Então, o planejamento explica os princípios, a base, a organização, os objetivos a serem seguidos. Tá? Ele expressa o vínculo entre o posicionamento filosófico, político, pedagógico. Então, o planejamento ele vai justificar justamente os princípios, a base. Por que eu estou trabalhando aquele determinado conteúdo? Então tem toda uma base filosófica e sociológica, antropológica e pedagógica sobre isso. O planejamento também, gente, segundo José Carlos Libânio, ele assegura o quê? A racionalização, a organização e a coordenação, ou seja, ele vai ser a diretriz, o instrumento norteador de todo o processo da prática docente ao longo do ano, ao longo do semestre, como já falamos a respeito disso. Ele também prevê os objetivos. Okay? Então, o planejamento já te dá uma ideia de o que você precisa alcançar, te traça os nortes, te traça as diretrizes. Né? Então, ele prevê os objetivos a serem alcançados ao longo de um semestre, ao longo de um bimestre ou ao longo de um ano na escola. Assegura também a unidade e a coerência do trabalho docente. Okay? Então, a partir do momento que o professor planeja, o professor organiza o seu trabalho, racionaliza o seu trabalho, ele tem a possibilidade de entender todo o conteúdo dele com uma unidade. Essa é muito importante. Também, gente, atualizar os conteúdos do plano sempre que for necessário. Sabe o que é isso, gente? Quer dizer que todo planejamento, apesar de você organizar ao longo do ano, o planejamento ele é sempre flexível. Ele sempre vai acompanhar as dinâmicas, as inquietações do espaço e da escola. Porém, também ele tem o objetivo ou a função de facilitar a preparação da aula. Então, se você tem um bom planejamento, gente, você consegue facilitar, você consegue organizar o seu plano de aula, consegue entender que trabalho você vai fazer, quais as estratégias que você vai usar no planejamento. Tudo bem? Então, esse é o nosso primeiro vídeo. O segundo vídeo também fala de planejamento, sobre a ideia, sobre o ponto de vista de Zabala, de Celso Vasconcelos e da professora Ilma Passos Veiga. Um abraço a todos.